Olá! Apresentação do Seminário Interdisciplinar de Jovens e Adultos no módulo 6. O nosso tema é sobre a formação de jovens e adultos no Brasil. Meu nome é Caroline e quem faz parte do meu grupo é a Suzane, a Heloísa, a Sara e a Tânia. Resumo: o nosso paper tem como base a educação de jovens e adultos no Brasil, uma modalidade de ensino que foi criada em 24 de abril de 2007, com o intuito da universalização da alfabetização para o público que não completou ou abandonou o acesso à educação. Algumas pessoas conhecem popularmente como supletivo. Nesse paper, o foco é descrever como o EJA ocorre no Brasil, citando seus principais princípios norteadores, os materiais e métodos usados aqui no Brasil. O EJA é de grande importância no Brasil, trazendo melhoria de vida, promovendo então muitas oportunidades para aqueles que por algum motivo abandonaram ou não tiveram a oportunidade à educação. Palavras-chave: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, autoconhecimento e autocuidado. Meu nome é Suzane e farei a introdução do nosso paper sobre a formação de jovens e adultos no Brasil. Quando falamos de educação de jovens e adultos no Brasil, parece ser algo tão atual, mas na verdade o processo educativo no Brasil nunca foi tão difícil de formar como a proposta para a educação de jovens e adultos. Apesar de que se tenha trabalhado para se organizar o ensino de jovens e adultos, o que se alcançou hoje foi uma experiência e reflexo daquilo que estava proposto a cada mudança que ocorria no sistema educacional brasileiro. O problema da educação no Brasil está marcado pela exclusão de camadas populares que vem impedindo a muitos cidadãos a possibilidade de saberes produzidos nas diferentes áreas de conhecimento. Observamos nesse período de educação de jovens no Brasil, além das várias mudanças do ensino EJA, vemos que esse ensino é de pouco sucesso. As pessoas até iniciam o estudo, mas com o processo educativo existente, ainda temos pouco índice de conclusão do EJA no Brasil. Olá, meu nome é Heloísa e hoje eu vim apresentar a parte de fundamentação teórica do nosso trabalho do EJA no Brasil. A educação de jovens e adultos no país é de longa data. Programadas e projetos existem para abranger e defender o direito à alfabetização. É exatamente nesta modalidade de ensino que se encontra um grande número de pessoas que não tiveram acesso à escola em idade adequada e que buscam uma oportunidade de melhor qualidade de vida. Conforme Leal Albuquerque Moraes, 2010, página 15, o que leva jovens e adultos a retornarem às escolas é a vontade de ser alfabetizado, de aprender, ler e escrever. O objetivo da educação de jovens e adultos é proporcionar acesso à educação na idade certa, uma modalidade de ensino criada pelo governo federal pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Da mesma maneira, existem diversos programas e campanhas, não apenas no Brasil, mas em outros países também, para erradicar o analfabetismo e para oportunizar uma aprendizagem ao longo da vida. Os sujeitos da EJA são pessoas adultas ou jovens que, pelas mais razões, têm como objetivo uma realização pessoal, sentem a ameaça do desemprego, a necessidade de contribuir com maior eficiência na formação dos filhos, buscam novas respostas para seus conflitos e dificuldades. Esses são alguns dos fatores que resultam em uma tomada de decisões, ou seja, voltar à escola. O ato de alfabetizar vai além de aprender a ler e escrever. A alfabetização é constante. O analfabetismo nos mostra as formas de tratamento desigual, a começar pelas vagas de emprego e salário, analisando a necessidade crescente de jovens e adultos por oportunidade e exigência ao mercado de trabalho. Índice de quem começa e termina os estudos no EJA ainda é muito pequeno. Na educação, é passado os valores sociais, as regras dos direitos e deveres que o indivíduo segue durante a vida. Quanto mais busca o conhecimento, mais sente a necessidade da educação, de saber, aprender e adquirir conhecimentos.
Assim nasce a curiosidade, onde se abrem novas questões em busca da sabedoria. A imagem que a gente escolheu ali na fundamentação teórica foi essa, então, a fonte está ali embaixo, e a imagem escolhida foi essa, por demonstrar a felicidade da pessoa em estar em um ambiente acolhedor, aprender a ler, escrever e conteúdos básicos ensinados na EJA. É importante o aluno se sentir acolhido e sentir prazer e felicidade quando tem a aula. Materiais e métodos. Para a fundamentação teórica do nosso trabalho, nós pesquisamos na internet, por meio do computador, artigos, livros e sites em que falam sobre o nosso tema, que é a formação de jovens e adultos no Brasil. E como imagem, a gente escolheu essa imagem porque mostra a felicidade do aluno estando ali, apesar de toda a dificuldade que já passou, ou até humilhação às vezes, mas ele está ali, ele está feliz porque aprendeu a ler e a escrever. Está feliz indo para a escola, o que é muito importante, porque o aluno precisa sentir prazer em ir para a escola, não ir por obrigação. Em continuidade ao trabalho, vou falar um pouquinho sobre resultados e discussões. Ao falar do EJA hoje no Brasil, podemos perceber que ele está muito ligado ao mercado de trabalho, pois em muitas empresas hoje é só reconhecido quem tem uma faculdade, um ensino médio completo, às vezes uma pós-graduação. Então, vendo o lado positivo hoje do EJA, é que as pessoas estão em busca de novos conhecimentos para seu crescimento intelectual, buscando a formação que às vezes não tiveram na idade correta, no tempo que seria o correto. O EJA hoje é uma oportunidade para as pessoas, muitas, aprender a ler, a escrever, pois a alfabetização é um direito de todos e está ali para ser um facilitador na vida das pessoas, que estão em busca do conhecimento básico, como aprender a ler, escrever seu próprio nome, em muitos casos. Conclusões. Nesta conclusão do trabalho, o que podemos observar é que a educação de jovens e adultos no Brasil surge de ações involuntárias. Mesmo assim, o que se observa é que ela foi muito mais comum do que demais iniciativas educacionais no Brasil. Depois das décadas de desconsideração e despreocupação, o governo brasileiro, por uma exigência de ter uma boa imagem externa e pela necessidade também, onde as tarefas que exigem muito empenho, inicia o processo de formação para jovens e adultos, com medidas insignificantes e sem atender o objetivo de formar cidadãos. Porém, o sucesso e os bons exemplos da experiência de entidades e de outros governantes, mesmo como estaduais e federais, serviram de exemplo para se definir uma boa educação do governo à época. Assim, a educação de jovens e adultos no Brasil tem uma formação muito mais social que a educação regular no Brasil, pois nasceu desde o início de iniciativas populares e involuntárias, onde se estabeleceu por seu próprio esforço. Referências. Alguns autores que a gente usou como referência foi o Albuquerque, o Moraes, o Álvaro Vieira e o José Venício Martins.